Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel. Estamos estudando a lição desse trimestre que fala sobre tipologia bíblica, entendendo as instituições, pessoas, móveis do tabernáculo que apontam para Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios voluntários, que é um caminho para a nova aliança que temos em Cristo, sendo que Cristo se ofereceu também voluntariamente pelos nossos pecados. Vamos entender que esses sacrifícios voluntários eram um caminho para a nova aliança. O texto bíblico básico que nós vamos ler se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 13 a 18. Diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que texto lindo, maravilhoso, encontramos aqui na carta de Paulo aos Efésios. O texto áureo da nossa lição se encontra no Salmo 54, verso 6. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Lindo verso, não é? Nós vamos aqui meditar então nessa lição, na palavra introdutória. Nós focaremos os 3 sacrifícios voluntários que são descritos no livro de Levítico. O holocausto, que simbolizava a consagração a Deus. A oferta de manjares, que representa o serviço a Deus. E a oferta de paz, que expressa a comunhão com Deus. Esses eram sacrifícios voluntários. Tinha os outros pela culpa, pelo pecado, esses eram obrigatórios, não é? Mas o holocausto era consagração a Deus, oferta de manjares, serviço a Deus, e a oferta de paz expressa comunhão com Deus. Falemos então desses 3, começando pelo holocausto. O holocausto era a consagração total ao Senhor. Holocausto vem do hebraico de olá, que significa aquilo que é totalmente queimado para Deus, conforme nos é descrito no livro de Levítico, capítulo 1, verso 1 ao 17. Esse era o sacrifício mais antigo e significativo nas Escrituras, praticado até mesmo antes da lei, por figuras como Abel, em Gênesis 4:4, Noé, depois que saiu da arca, Gênesis 8:20, Abraão, quando foi levar o seu filho para sacrificar no Moriá, Gênesis 22, verso 13, Jacó, Gênesis 46, verso 1. Os sacrifícios que eram oferecidos a Deus eram também chamados de ofertas ou oblações, e só eram aceitas quando o pecador demonstrava consciência de necessidade de obediência e buscava uma comunhão sincera com Deus,
1 Samuel 15, verso 22. Por acaso tem o Senhor prazer em sacrifícios do que se obedeça sua palavra? Salmo 40, versos 6 e 8. Isaías, capítulo 1, verso 11. Oséias 6, 6. Amós 5, 21 e 22. E Miqueias 6, 6, 7. O que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça, que ames a benevolência e andes com o Senhor teu Deus. O holocausto, esse sacrifício, envolvia a oferta de animais, Levítico capítulo 1, verso 3, e Levítico do 10, capítulo 1, verso 10 ao 14, que eram totalmente consumidos pelo fogo no altar, simbolizando assim a consagração total ao Senhor. A prática exigia, em primeiro lugar, a expiação dos pecados do ofertante e, posteriormente, o holocausto servia como um ato de consagração. O fogo do altar deveria arder continuamente, Levítico capítulo 6, verso 13. O fogo do altar arderá e não se apagará, permitindo que os fiéis sempre pudessem apresentar suas ofertas, primeiro reconhecendo seus pecados e segundo se consagrando a Deus. Mais tarde, o holocausto tornou-se um sacrifício perpétuo, realizado diariamente em nome do povo. Números capítulo 28, verso 1 ao 8. Falemos do ritual do holocausto. No ritual do holocausto, o ofertante deveria apresentar um animal macho, sem defeito, sobre o qual colocava as mãos, simbolizando a transferência de sua vida para o animal e dos seus pecados. O sacrifício não visava o perdão de pecados, portanto, não havia aqui confissão. Levítico capítulo 1, versos 3 e 4, apenas uma transferência para a consagração. Após ser morto, o animal era esfolado, cortado em pedaços, e as partes eram levadas para a remoção das impurezas. Os sacerdotes então organizavam e queimavam completamente o sacrifício no altar, Levítico capítulo 1, versos 6 a 9. No caso de aves, o processo envolvia também destroncamento e fenda das asas, Levítico capítulo 1, versos 14 e 17. O couro do animal era dado ao sacerdote, Levítico capítulo 7, verso 8. O sangue representava a vida, era derramado ao redor do altar de cobre. Deus aceitava o sacrifício e, conforme ele era queimado, subia como cheiro suave ao Senhor. Levítico 1:9, verso 13 e 17. Vamos agora abordar os aspectos tipológicos do holocausto. O holocausto, diferentemente da oferta pelo pecado, não tinha foco na expiação de pecados específicos, mas simbolizava a consagração total a Deus e a entrega completa do ofertante. Paulo também segue essa ordem, primeiro falando da remissão dos pecados, em Atos 13, 38, e depois da justificação, em Atos 13, verso 39. O holocausto prefigurava essa justificação, representando já o crente reconciliado com Deus, purificado em Cristo Jesus, sendo também vítima quanto o sacerdote ofereceu seu próprio sangue de uma vez por todas, Hebreus 9:12. O sacrifício de Cristo na cruz cumpre perfeitamente os tipos de sacrifício do Antigo Testamento, de acordo com a vontade do Pai. Mateus 26, 39, João 4, 34 e Hebreus 10, verso 7. Falemos ainda da obediência suprema e a entrega voluntária de Cristo. Jesus, assim como o animal doado no sacrifício, entregou-se voluntariamente à vontade do Pai,
sendo-nos o exemplo perfeito de obediência. Isaías 50, versos 5 e 6, Isaías 53, verso 7, que ele foi como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. João 10, 2, e João 10, verso 5 e 17, que ele dá a sua vida por nós. João 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que esse, dar alguém a vida pelos seus amigos. Hebreus 9, 14, se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. E Hebreus 10, 10, não é? Ele se oferecendo. Após recebermos, então, o perdão de Deus e sermos renovados, somos também chamados a consagrar nossa vida inteiramente a Ele. Essa entrega total, simbolizada como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Paulo descreve em Romanos 12, 1, deve ser oferecida como um aroma suave. Da mesma forma, ao entregar nossa vida a Cristo, nos oferecemos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pertencentes a Ele, tendo sido comprado por um alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Nessa consagração reflete a devoção completa e o reconhecimento de que nossa vida se destina à glorificação do nome do Senhor. Falemos agora das cinzas de aceitação, a prova do sacrifício aceito por Deus. Após queimar o holocausto, a retirada de cinzas do holocausto, sua colocação ao lado do altar, simbolizava a aceitação total do sacrifício por Deus. Levítico, capítulo 6, verso 10, marcando a conclusão do processo de purificação e consagração. No Novo Testamento, esse simbolismo é ampliado com Cristo, sendo visto como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Assim como as cinzas indicavam a aceitação do sacrifício no Antigo Testamento, a obra de Cristo na cruz simboliza nossa aceitação diante do Senhor. Efésios 1, 6, 1 Pedro 2, verso 5. Falamos do aroma de santidade, a vida consagrada como testemunho de Cristo. A vida do cristão deve ser oferecida como um sacrifício contínuo e agradável a Deus, Romanos 12, 1, semelhante ao holocausto, que era uma tipificação da consagração absoluta. Assim como a oferta subia como um aroma suave ao Senhor, a vida que é entregue à vontade do Altíssimo torna-se um testemunho vivo, difundindo a fragrância de sua presença e o bom cheiro de Cristo por todo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Vamos à oferta de manjares. A oferta de manjares aponta para um serviço devoto ao Criador. Enquanto que o holocausto era a consagração, na oferta de manjares temos o serviço devoto. Essa oferta de manjares ou cereais também era voluntária e agradavam ao Senhor. Elas eram parcialmente queimadas pelo sacerdote e o restante servia de alimento para ele e sua família. Levítico capítulo 2, verso 10. Deus considerava essas ofertas como santíssimas. Levítico capítulo 2, verso 3, sendo o único sacrifício queimado sem derramamento de sangue, que era a oferta de manjares. Vamos ao 2.1, o ritual da oferta de manjares. O texto de Levítico, capítulo 2, descreve 4 tipos de oferta de cereais que podiam ser feitas ao Senhor. Farinha pura e peneirada, no verso 1. Bolos cozidos no forno, verso 4. Cereais cozidos na frigideira,
verso 7, e cereais de primícia, isso é, grãos novos, esmagados e tostados ao fogo, que não seriam queimados, verso 12 ao 14. Essas ofertas eram preparadas conforme as instruções cerimoniais e misturadas com azeite, incenso, sal e vinho puro, mas sem fermento ou mel, verso 11. Os crentes ofereciam parte do que tinham em suas mesas como expressão de devoção a Deus. Vamos falar agora dos aspectos tipológicos da oferta de manjares. Essa oferta representava o reconhecimento do devoto de que tudo o que possuía era uma dádiva de Deus. 1 Crônicas 29:14. Porque dele recebemos para dar para ele. Como pecador, ele não tinha o direito ao fruto da terra, mas o Senhor o sustentava com alimentos produzidos. Deuteronômio 28, verso 2 a 5. Em gratidão, ele oferecia cereais ou bolos, parte dos quais era queimado como aroma agradável a Deus, e o restante servia como sustento para o ministério do santuário. Observe também a seguir os principais simbolismos escritos no ritual. Aptidão para o serviço, Levítico capítulo 2, verso 1 ao 3. A oferta de manjares simbolizava a aptidão para o serviço, no qual o ofertante, embora não pudesse realizar as funções sacerdotais e levíticas, podia apoiar o sustento desses servos de Deus. A manutenção financeira dos ministérios e atividades da igreja é exemplo atual de aplicação dessa atitude. Mesmo não sendo chamados para atuar fisicamente, os membros do corpo de Cristo têm a oportunidade de participar com suas contribuições, orações em favor da seara do Senhor e de seus trabalhadores. Pureza, Levítico 2:1, fala que a flor de farinha era pura, sem fermento, simbolizando aqui um coração puro e sincero. Salmo 51, verso 10, não é? Coração purificado, algo que agrada a Deus. Hebreus 10, verso 22. Assim como a farinha era obtida por meio do esmagamento de trigo, Jesus sofreu e foi esmagado por nossos pecados. Isaías 53, verso 5. Representando, assim, a pureza e o sacrifício de nossa redenção. Fermento e mel, Levítico 2, verso 11. Ambos eram proibidos, tanto o fermento quanto o mel. Porque o fermento simbolizando corrupção e fraude, por alterar a essência da massa, e o mel, por sua capacidade de alterar a integridade dos elementos sagrados da oferta da mesma forma. Nossas ofertas de serviço a Deus não podem estar contaminadas por contendas, ciúmes ou por interesses egoístas. Tiago 3,16. Sal, Levítico 2,13. Permitido nas ofertas de bolo assado, no forno, na amassadeira ou na frigideira, o sal aqui atua como elemento purificador e preservador. Vamos ao simbolismo. Ele simboliza o Espírito Santo, que é o agente de Deus responsável para nos manter espiritualmente vivos e produtivos. Mateus 5,13. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Marcos 9,5. Colossenses 4,6. Azeite, Levítico 2,1. Símbolo de consagração e alegria. Levítico 8, 10 a 12. O serviço na casa do Senhor deve ser realizado com dedicação e contentamento, pois ele não se agrada quando é feito com tristeza. Até no ato de ofertar devemos dar com alegria.
2 Coríntios 9, verso 7. Incenso, Levítico 2, verso 2. Símbolo da oração e súplica, Salmo 141, verso 2, Apocalipse 5, verso 8, Apocalipse 8, verso 3. Feito de acordo com uma fórmula divina, Êxodo capítulo 30, verso 34 e 38, o incenso era utilizado exclusivamente no santuário, cobrindo o tabernáculo com um aroma agradável e substituindo o cheiro dos sacrifícios. Além disso, o incenso criava uma nuvem que protegia o sacerdote de ver a glória de Deus no lugar santíssimo. Êxodo 30, verso 10. Da mesma forma, a oração envolve o crente e o aproxima de Deus. Mateus 6, versículo de número 6. Embora o capítulo 2, Levítico, não mencione diretamente o uso do vinho na oferta de manjares, ele é frequentemente associado às libações, que eram ofertas derramadas, que acompanhavam os holocaustos e outras ofertas, como descrito em Números, capítulo 15, verso 5 ao 10. Falemos um pouco das libações de vinho. O vinho puro era ofertado no altar e foi também utilizado por Jesus na ceia para representar o seu sangue. Marcos, capítulo 14, verso 23 a 24, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Simbolizava a vida, a alegria e a força espiritual. Salmo 104, verso 15. Da mesma forma, o crente deve estar cheio de vida, de alegria e de força do Senhor, nós somos a videira, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados nessa videira. João 15, verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. E Efésios 5,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, não é? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos à terceira e última oferta de paz, que indica a comunhão íntima com Deus. A oferta de holocausto, consagração, a oferta de manjares, indica o nosso serviço e dedicação a Deus, e a oferta de paz fala da nossa comunhão íntima com Deus. Essa é a última oferta que vamos tratar aqui. As ofertas de paz ou pacíficas representam nossa comunhão, paz e amizade entre Deus e o ofertante. Essas ofertas eram realizadas em celebração e gratidão, muitas vezes após um sacrifício expiatório, para reafirmar a paz com Deus e promover a harmonia na comunidade de fé. Os sacerdotes e levitas, que normalmente viviam separados, podiam participar dessa refeição sacrificial com a família do ofertante, simbolizando assim a união entre todos os membros da comunidade israelita. As ofertas podiam ser feitas como louvor, gratidão, cumprimento de votos ou voluntariamente. Gênesis 31, 33, Levítico 7, verso 2 e 16. Falemos do ritual da oferta de paz. O sacrifício de paz, mencionado em Levítico 3:1, permitia que qualquer pessoa oferecesse um animal cujo sangue era aspergido ao redor do altar, simbolizando comunhão e paz com Deus. A gordura era queimada como oferta ao Senhor, Levítico capítulo 3, verso 3 ao 5. E pães e bolos sem fermento podiam ser incluídos, Levítico capítulo 7, verso 12. Diferente dos sacrifícios de expiação, esse ritual celebrava a comunhão com o Altíssimo e a união na comunidade de fé, permitindo assim que o ofertante, sua família e amigos
comessem ou consumissem a carne. Levítico 7, verso 15 e 16. Mulheres também podiam participar, exceto em casos específicos de votos ou ritos, que exigiam a intervenção de um sacerdote. Números capítulo 5, verso 25 e Números 6, verso 20. Vamos agora aos aspectos tipológicos da oferta de paz. Observemos o seguinte, os principais simbolismos escritos no ritual. Cristo foi oferecido por nós como sacrifício de paz. Colossenses 1:20, Efésios 2, verso 13, nos aproxima pelo sangue, tornando-se a oferta da graça ou de graça que nos sustenta espiritualmente. João 6, verso 51 a 57, quem come a sua carne e bebe o seu sangue. 1 Coríntios 10, 16, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão no corpo de Cristo. É pelo favor imerecido de Deus que por intermédio de Cristo somos conduzidos ao único caminho que nos proporciona a verdadeira comunhão com o Pai. Romanos 3, verso 21 e Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus. Oferta de paz pela morte de Cristo. As ofertas de paz exigiam um ato pessoal de devoção por parte do povo de Israel. Cada indivíduo tinha a responsabilidade de selecionar cuidadosamente o animal sem defeito, ou os melhores cereais, que eram dedicando tempo e reflexão para expressar sua gratidão a Deus e ao próximo. Esse processo não apenas representava um gesto de adoração, mas também reforçava a proximidade e o acesso contínuo ao Senhor, que sempre esteve disponível para todos. Vamos à conclusão dessa lição. Nessa lição, compreendemos que os sacrifícios voluntários em Levítico tipificavam nossa consagração, nosso serviço e nossa comunhão com Deus. Cada oferta reflete o chamado divino para nos arrependermos, vivermos em santidade e dedicarmos nossa vida inteira ao Senhor. Amém? Bom, espero que você tenha gostado dessa lição. Você pode voltar, assistir novamente. Se você tem acesso à revista, anote, não é? Tudo que você aprendeu sobre tipologia, o que simboliza. Uma lição riquíssima para a nossa vida, entender os sacrifícios que eram feitos voluntariamente, entender como isso agrada a Deus e como nós devemos fazer tudo para Deus voluntariamente. Vamos, atividade para fixação. Quais sacrifícios voluntários levíticos descritos no livro de Levítico foram destacados nessa lição? 3. Nós destacamos o holocausto, que representa a consagração a Deus, a oferta de manjares, que representa o nosso serviço e dedicação a Deus, e a oferta de paz, que representa a nossa comunhão e intimidade com Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Semana que vem nós vamos estudar a lição 8, 7 provisões de purificação e o seu cumprimento em Cristo, a purificação que era feita e o seu cumprimento em Cristo. Aproveite para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nós não só comentamos a revista da Central Gospel, mas comentamos a revista CPAD, da editora Betel, da CADB,
essa revista maravilhosa que estamos tratando tipologia bíblica nesse trimestre e comentamos também a revista Conamideb da Assembleia de Deus Cristo para Todos. Então, entre lá, são 5 escolas dominicais para enriquecer o seu conhecimento. Talvez você está estudando essa, mas se tem curiosidade de saber do movimento pentecostal, vá lá nas lições da Betel, ou você quer falar da defesa da fé, vá na revista CPAD, ou quer estudar o profeta Isaías, vai na revista CADB, ou quer entender a sua nova identidade em Cristo, entre na revista de Cristo para Todos, da Conamideb. Não perca, são 5 lições. Além das lições, escola dominical, nós temos uma dificuldade bíblica, colocamos uma curiosidade, um verso da Bíblia por dia. São mais de 252 pastas com mais 7.500 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva o nosso canal e divulgue ele para aqueles que se interessam em aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém e amém.